Deus é bom, Deus é maravilhoso, e melhor é ver o cuidado desse Deus para com a nossa vida. Cuidado esse nas pequenas coisas. Irmãos, eu acho que hoje vai ser mais uma meditação do que uma pregação. Eu confesso que Deus me deu um tema para a pregação de hoje, mas eu vim muito impactado da conferência. E é engraçado que quando a gente fala assim de impactados, a gente acha que o impacto é bom, né? É bom o impacto, mas o impacto, a presença do Senhor, como nos foi ministrado sábado pela manhã, ela vem de encontro a uma necessidade, que é a necessidade de mudança, de cada vez mais corresponder a este Deus. A palavra que eu quero meditar com os irmãos é uma palavra que eu não conseguia compreender ela bem, porque eu acho ela muito dramática, esse versículo. Mas pela graça do Senhor, o Senhor me deu algo para entregar à igreja. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 1, e nós vamos até o versículo 5. Deus é bom. Amém? Deus está aqui nesta noite. Amém? Podemos sentir a presença dele aqui. Obrigado, Senhor, porque ainda tem homens e mulheres que o Senhor usa no nosso meio. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Não tem como o crente andar confundido quando ele está com os ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor está falando. Amém, irmãos? João, capítulo 19, versículo 1 ao 5. Vamos ao texto. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Vamos repetir? Para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho, a roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Amém, irmãos? Espírito Santo, como é bom sentir a tua presença. E nós pedimos que agora a tua presença possa ser sentida e intensificada, Senhor, nos nossos sentidos. Toma o nosso ouvido, toma todo o nosso intelecto, a nossa psique, a nossa consciência, Pai, para que consigamos entender esta tua palavra que o Senhor quer dispensar sobre a igreja, Pai. Receba, Senhor Deus, este louvor, este sacrifício, mesmo que por lábios tão impuros dos nossos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos porque o véu do templo se rasgou e nós temos liberdade para contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Fala mais uma vez conosco, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos para o contexto dessa palavra. Eu creio que os irmãos conhecem. Estamos no momento do julgamento de Jesus diante Pôncio Pilatos, que era o governador romano que governava ali a região da Judéia. Tem dois elementos aí que nós precisamos prestar atenção: tem Jesus e tem julgamento. Tem o Filho de Deus, mas também tem julgamento. Tem aquele que é ungido por Deus, separado, mas também tem um julgamento. Tem também Pôncio Pilatos, tem um governador. Então nós podemos ver aí, vamos dizer que a briga de dois reinos, mas glória a Deus, o reino dele, Jesus Cristo, continua sendo soberano sobre todo mundo.
Então podemos dizer que Jesus não entra nesse tribunal, não entra nesse julgamento esperando uma sentença. Jesus não entra nesse julgamento esperando que algo iria mudar. Não, Jesus entra nesse julgamento sabendo muito bem quem ele era, sabendo o que estava predestinado sobre a vida dele, porque ele estava pronto para cumprir o propósito, ser entregue na cruz, para que eu e você tivesse vida eterna. Então, às vezes Deus pode nos levar a certos julgamentos, perante algumas autoridades, mas não tenha medo, você está no propósito do Senhor. Quero falar para você, meu irmão, nesta noite. Me lembro aqui de Davi quando desce no arraial diante de um filisteu de grande estatura que está afrontando não o povo de Israel, porque às vezes nós lutamos em favor da nossa imagem. Mas Mateus capítulo 5 vai dizer: feliz sois vós quando forem injuriados, humilhados, e contra vós disserem todo tipo de mazela em favor do meu nome. Aquele homem de baixa estatura desce no arraial e faz uma pergunta: quem é este que está afrontando o Deus de Israel? Quando ele está diante de Davi, Davi fala: eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau? E Davi diz: você vem com espada, você vem com armadura, nós somos o nome santo do Senhor. Então não é sobre entrar em um julgamento clamando por misericórdia, não, entrar no julgamento sabendo que você está cumprindo o propósito. Aí tem crente que não gosta, porque quando você entende o propósito, a prisão se torna apenas um lugar para você louvar a Deus mais uma vez, porque você sempre está louvando Ele. Quando você entende o propósito, está dentro de uma fornalha, até que seja uma terra diferente, que come diferente, que a cultura é diferente, se torna um pretexto para você glorificar este Deus. Quando você entende o propósito, mesmo que você esteja dentro de uma cova cheia de leões, se torna um lugar para você fazer de adoração ao Senhor. Pilatos, neste momento, está preocupado. Com que Pilatos está preocupado? Com o povo. E dura coisa é quando nós, irmãos, estou pregando, mas estou ouvindo aqui, tem 2 caixas para cá. Dura coisa é quando nós ficamos preocupados com a pressão do povo. O que o povo acha? O que o povo pensa? O que vão dizer de mim? Jesus não teve tempo, meus irmãos, para pensar no que o povo iria falar dele. Chamaram ele de beberrão, chamaram ele de filho de Beelzebul, mas ele sabia muito bem quem ele era. Lucas vai dizer que as multidões, pastor Mauro, se aglomeravam ao redor de Jesus, porque todos que tocavam em Jesus, saía de Jesus virtude que curava todos. Jesus sabia muito bem quem ele era. Tocava no esquife, quem estava no esquife se transformava, mudava, mas Jesus permanecia o mesmo. Jesus certa vez vai para Betânia para ressuscitar. E aí o dado é mais íntimo, porque ele não vai ressuscitar qualquer pessoa, ele vai ressuscitar aquele que ele chama de amigo. Porque a nossa relação de amizade, como foi dito na conferência, amizade dá trabalho. Vamos repetir? Amizade dá trabalho. Por isso que Jesus chama os seus discípulos para ir até Betânia, mesmo que é longe, mesmo que tem muitos quilômetros. Ele diz: vamos lá, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. É meio que os discípulos falam: você está dormindo é porque acorde. E Jesus fala: não, ele está morto, vamos lá, porque a amizade dá trabalho. E aí a gente vê que tem algumas amizades que a gente precisa às vezes visitar as pessoas, mesmo que eles estejam em túmulos. E quem vai ser nós, senão aquele que vai falar no túmulo que o nosso amigo, que a nossa amiga está? Sai para fora, volte à dignidade, Cristo tem vida para você. Mas é nesse contexto que acontece um problema. João capítulo 11, versículo 45 ao 48. João capítulo 11. Jesus acabou de realizar uma ressurreição. Nós estamos estudando na semana e vimos que a ressurreição no Antigo Testamento aconteceu. Sim ou não? Vimos pelo profeta Eliseu, depois pelo profeta Elias. Desculpa se eu inverti a ordem. Depois nós vemos Paulo fazendo a mesma coisa com Eutico, até parecido com os atos ali de deitar sobre o jovem. Mas Jesus chega em Betânia no 4º dia. O judeu acreditava que ao 3º dia, até o 3º dia, irmã Cris, a alma ainda estava ali rondando.
No quarto dia não tinha mais jeito, era game over, era ponto final. Mas quem é o homem para decretar ponto final nas coisas que só Deus tem controle? Meu irmão, talvez você está muito preocupado com a opinião de pessoas que não são gabaritadas para. Você está muito preocupado com pessoas que se acham perito de coisas que não foram gabaritadas para. Nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca choraram na presença de Deus. Quem são elas para dizer que o seu Deus não pode realizar? Para de querer colocar pedra onde não tem. Tem certos túmulos que nós mesmos estamos fechando ele, lacrando. E lacrando. Ou nós cremos que Cristo ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, senão a nossa fé é em vão, a nossa oração é em vão. Nós estamos reunidos aqui porque nós cremos que Cristo ressuscitou. Senão os nossos cultos são em vão. Jesus acaba de dizer para Lázaro, sai para fora, mesmo diante de pessoas se achando gabaritadas, dizendo, já está fedendo, já faz 4 dias, Senhor, você vai fazer o que aí? Não tem mais jeito. Não tem jeito para quem está falando. Para aquele que é dono de todas as coisas, tem jeito. Ele é dono da vida, meu irmão, ele faz o que ele quiser. Aleluia! O que acontece? Em João capítulo 11, versículo 45, muito pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Deixa eu falar aqui, vai ter milagres que vão acontecer na tua vida que não é para você, é para quem está ao redor, venha crer. Mas também, se for necessário Deus te sepultar, para te ressuscitar, para que outros venham crer, Ele vai fazer isso. Eu não estou falando de pessoas desconhecidas, eu estou falando parente de Jesus, primo, pessoa que Ele ama. Como diz no grego, quando ele chega lá, diz que ele derramou lágrima. Jesus chorou, meu irmão. Eu não estou falando do vizinho que pede para você oração e você fala, vou orar, e depois você lembra daqui uma semana. Eu estou falando, gente, da tua casa. Jesus. Às vezes você está achando que a prova é o irmão que está passando. Não é você que está passando a prova, você não está percebendo. O cenário foi montado para que você creia, para que você acredite. Porque a palavra diz que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, porque muitas pessoas só se levantam nem na hora do luto. Muitas pessoas só se levantam para organizar os mantimentos quando o irmão já está morrendo, passando fome. Muitos irmãos só se levantam quando vê o outro na miséria. Aí vai, como diz o diácono Alex, aí tem Uber, aí tem táxi, aí tem trem-bala. Na hora que fala, o irmão partiu, rapaz, o camarada que está lá no interior, ele vem para ver o corpo. Mas podia ter vindo para beijar, para abraçar, podia ter mandado WhatsApp. Muitos vieram e viram. Sabe por que você não está vendo a manifestação de Deus? Desculpa falar, porque você não está indo. Jesus não chama só discípulos, ele fala, ide e fazer. Qual que é o maior verbo do ide e fazer? Não é ir, é fazer. Porque tem muita gente que vai e não faz. Então por que eles viram a manifestação? Porque eles foram. Viram e creram. Olha o versículo 46, mas alguns deles foram ter com os fariseus. É assim, ou você vai até o Senhor, ou você vai até os fariseus. O teu caminho dá testemunho daquele que você crê. Acabou de ser ressuscitado. Mais uma vez, contexto judaico, 4 dias, não tinha jeito, foi ressuscitado. Alguns creram, outros foram falar com os fariseus. Tem cura, irmã Cíntia, que vai incomodar o inferno. Tem libertações que vai incomodar o inferno, vai abalar. Meus irmãos, deixa eu dizer algo muito importante. Nós estamos em uma batalha, como diz o diácono Alex. O louvor é maravilhoso, eu quero louvar a Deus que os irmãos têm abençoado muito este lugar. Eu fico muito emocionado. Nós compramos o Data Show, ficamos muito felizes com isso. É tão lindo ver os irmãos com coisas assim tão simples, glorificando a Deus. E que a gente não perca isso. Senhor, eu vou falar algo aqui, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. Se for por um dia a vaidade crescer tanto ao ponto do nosso coração que a gente sabe nem chore mais na presença, que tire. Tire. Eu preguei e eu preciso viver o que eu preguei. Eu disse o quê? Aquilo que não nos ajuda no propósito está nos atrapalhando no propósito. Tem gente mobiliando o túmulo
porque se acostumou a ficar lá dentro. Tem gente que o Senhor já falou, sai para fora, e chamou pelo nome. Agora, dá para chamar o nome aquele que está morto? Dá para falar que te amo, que está morto? Quando ele fala, Lázaro, sai para fora, ele sabia, tem vida aí, Lázaro, vem para fora. Agora, o ato de corresponder à vida é sua, é seu. Está na hora de sair do túmulo, meu irmão. Ou você se acostumou com o túmulo? Colocou internet, TV a cabo, comprou o sofá que você queria, o tapete no túmulo está gostosinho. Tem uns que entram no túmulo, outros entram na caverna. Mas o Senhor te chamou para cumprir propósitos. Aleluia. 46 diz, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Nem todo mundo vai falar com um tom de testemunho. Nem todo mundo vai contar o seu testemunho com um tom de testemunho, meu irmão. Versículo 47, depois os principais sacerdotes e os fariseus. Eu só queria dizer que sacerdotes e fariseus eram uma classe que compunha o Sinédrio. Depois vão entrar alguns outros personagens que são Anás e Caifás, sumo sacerdote que compõem o Sinédrio. Mas, tirando a questão da hierarquia religiosa, sacerdotes e fariseus eram todos judeus, eram todos irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. E depois os principais sacerdotes e fariseus formaram um conselho, que é esse conselho Sinédrio. E nós sabemos que o conselho cuidava de pautas dogmáticas, inclusive pena de morte, apedrejamento, morte. Você acha que eles estavam se encontrando à toa? Lê o texto comigo, vocês vão ficar pasmos com o que os irmãos podem fazer. Formaram um conselho e diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e nação. Você quer seu lugar, meu irmão? Você quer lugar? Olha a preocupação deles. Não é que uma vida foi ressuscitada. Não. Ele é uma ameaça para nós. Os romanos, no momento, estavam subjugando os judeus. Depois da ressurreição de Lázaro, é como se os fariseus dissessem, agora chega. Ele passou dos limites. Até aqui estava legal a brincadeira, passou, não tem jeito. O que a gente tem que fazer com ele? Matar. Só que a gente é judeu, a gente não pode matar porque nós estamos debaixo do domínio romano. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer igual fizeram com Daniel. Vamos procurar alguma coisa na lei deles. Está entendendo? Porque se a gente chegar para o Império Romano e falar que ele está se dizendo ser filho de Deus, por mais que para nós é uma blasfêmia passível, está lá no Antigo Testamento, pela boca de Moisés, é passível de apedrejamento, a gente não pode fazer isso, porque os romanos não nos permitem matar. Então vamos fazer uma coisa, a gente é judeu, não é? Mas agora, pega isso, meus irmãos, que é espiritual, aleluia! Mas nesse momento, eu esqueço um pouco as minhas raízes. Eu esqueço um pouco que eu sou povo de Deus e vou me aliar com aquele que pode matar. Já que eu não posso matar, já que a lei vai até aqui, não tem problema, nós vamos até a última instância. Veja, vai para Anás, vai para Caifás, por último chega em Pôncio Pilatos. Mas Pôncio Pilatos, ele era um romano, ele era um gentil, ele não professava judaísmo, mas ele matava. Ele tinha arma. Ou talvez ele tinha corda, talvez ele tinha um revólver, ele tinha aquilo que no momento era necessário. Nesse momento, o governo romano não era impuro, era necessário. Com quem que você anda se secando? Com quem que você anda batendo papo para conseguir alguns favores? Tem certos tipos de favor que pode custar a vida de alguém, meu irmão. Tem certo tipo de conversa feita, mesmo que o nome é pomposo, é um conselho, é uma organização. Mas a intenção é podre. Alguém vai morrer por conta disso. Por conta da sua conversa. Às vezes, pode estar num lugar santo. Vão se reunir talvez num palácio, vão se reunir talvez num templo. Mas alguém pode morrer por conta disso.
Amém? Pela lei romana, João capítulo 18, versículo 28. Vamos ver aí a escala para matar Jesus. João capítulo 18, versículo 28. Glória. Depois levaram Jesus de casa para, qual nome? Para a audiência. E era pela manhã cedo. Reparem, meus irmãos, que João faz questão de falar os horários. Reparem isso, os horários. Nós cantamos aqui, digno é o de receber. Amém? O que é o cordeiro? O cordeiro lá de Êxodo. O cordeiro lá de Levítico. O cordeiro que era imolado para pagar o pecado. Que agora me fugiu a palavra. Na verdade não é apagar, é cobrir. A palavra significa cobrir. Mas enfim, aquele sangue que era derramado no Antigo Testamento não apagava pecado, ele cobria pecado. Cristo não, o sangue dele liberta-nos dos pecados, apaga os pecados, amém? Então o que acontece? Repare os horários, está falando aqui manhã cedo, porque tinha um horário específico para que o cordeiro fosse imolado. Isso era lá pela hora nona, 3 horas da tarde. Era esse horário que o povo judeu, no dia da Páscoa, levava o cordeiro para o templo e imolava. Você acha que era imolar o cordeiro em casa? Não, tinha que levar no templo. Os sacerdotes cantavam cânticos ali da região do Salmo 130 a 140, imolava o seu cordeiro. Você levava o cordeiro para casa, preparava o cordeiro para a noite, para participar da Páscoa. Se a família era grande, todos comiam cordeiro. Se a família era pequena, chamava o irmão do lado. Porque às vezes a gente crê num Deus de ressurreição para nós, mas por outro a gente quer juízo para ele, né? Amém? Então repare, manhã cedo. E não entraram na audiência para não... Lê comigo, igreja. Oh, a igreja está aí, vamos ler juntos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, sumo sacerdote. Olha a escala. Esse não conseguiu condenar, leva para outro, amém? Para a audiência. E era pela manhã cedo. Leiam agora, e não... Continuem. Olha que coisa linda. Eu estou fazendo um conchave, um conluio para matar alguém que depois nós vamos ver no texto que alguém que é gentil. Pilatos disse: eu estou vendo o crime dele. Por que vocês trouxeram esse homem para cá? Mas é o mesmo povo que não quer se contaminar porque quer comer a Páscoa. E colocar o dedo na ferida? Não pode colocar, não, né? Aí eu traio, bato na esposa, traio o marido, chuto o cachorro na rua, sei lá, faço as maiores atrocidades, mas um pouso no dia da ceia. E não a ceia que eu vou tomar pedindo misericórdia para mudar, mas a ceia que eu acho que eu sou merecedor de estar nela. A cadeira, não, é óbvio, essa cadeira é claro que é para mim. Eu sou filho, eu sou dizimista, contanto que eu posso me contaminar com tudo. Não, mas aí já é demais. Eu posso mandar matar, eu posso... Não, mas até aí não. Aí vai me complicar. Vamos continuar o texto. Eles querem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? Ele vai julgar. Qual que é a acusação? Porque toda denúncia, meus irmãos, tem que estar pautada em fato. O que mais tem na igreja é a gente levantando denúncia do irmão, que às vezes porque o irmão, sei lá, bateu a cadeira no dedinho do pé. Faça um favor, meu irmão. Você é crente? Você é menininho, quer um pirulito para você? Ah, pastor, porque ele me deu Pai do Senhor. Eu não sei, me fala que não. Ele está com dor de garganta. Talvez quando você fez o quê? Deu paz para ele? Não deu? Ah, então tá dois igual. Dois bicudos não se beijam, né? É o mais igual. Que trazeis contra este homem? Responderam, disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não lhe entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-vos e julgai segundo a vossa lei. Pega esse detalhe. A vossa lei. Pilatos, não quero saber disso não. Não.
vê essas coisas nada. Disseram-lhe então os judeus: a nós, olha o que ele vai falar. Lê aí: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Que eu saiba, julgamento tem que ter uma precedência de inocência. Aliás, a gente não pode ter precedência de culpa, né? É sempre precedência de inocência até que se tenha um fato. Olha, direito. Até que tenha um fato concreto, todos têm uma precedência de inocência. Você é inocente até que tem uma prova. Amém, irmãos? Amém. Só que isso é um julgamento, tem que ter defesa, sim ou não? Mas eles já entraram no julgamento para matar. Não, a gente não tem aqui, ó, na nossa lei, não nos é lícito matar pessoa alguma, porque a gente não pode ficar impuro. A gente não pode. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Isso aí é o versículo 32. João capítulo 18, versículo 38, Pilatos continua. Disse-lhe Pilatos que é a verdade, dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos está falando: não tem crime nesse nome, gente. Vamos continuar. João capítulo 19, do 6 ao 7, responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, você não está entendendo, Pilatos, pela nossa lei, ele tem que morrer, se fez filho de Deus. Olha agora o versículo 19, capítulo 19, versículo 12 de João. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Olha como eles se adaptaram rapidinho à cultura grego-romana. Olha, rapidinho mudou o dialeto, entrou no costume. Aqueles que eram gentios já enchem a boca para usar os mesmos argumentos. Se solta estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Já que não dá para você matar nele nesse crime, mata ele então nesse outro aqui. Ele está falando que é rei. E o único rei que a gente tem é César. Esse é o problema da coroa, meu querido. Esse é o problema do microfone. Esse é o problema do púlpito. Todo mundo quer. Mas, irmãos, vamos aprender uma coisa. Deus derramou sobre as nossas vidas unção. E aí eu acho que o nome é até um pouco autoexplicativo, porque unção é separação. Mas eu gosto de fazer a piada aqui: unção é unção. Unção e outros não são. Coroa cai, coroa amassa, oxida, rouba. Mas quem tira a unção que está sobre a nossa vida? Quem tira, irmão? Você está preocupado com o quê? Você foi separado. Pode alguém tentar roubar? Pode alguém? Você foi ungido. Foi separado para. Não importa diante de quais autoridades, irmão Mauro, Alex, Graça, vocês haverão de comparecer. Vocês são separados. Tem uma marca sobre vocês. Não sou reconhecido pela eloquência, mas reconhecido pela unção que há sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Pilatos, gentil, pagão, quer soltar, mas o povo santo quer matar. Cuidado, meus irmãos, para nós não estarmos repetindo os mesmos atos. Pela nossa lei, esse irmão deve morrer. Não é culpa minha, irmã Cíntia, é a lei. A lei está falando que ele deve morrer. E eu me santifico mais ainda quando vê-lo morto, porque aí a lei, que também me santifica, vai estar sendo cumprida. Fala comigo: uma imagem. Uma imagem. Foi isso que aconteceu em João capítulo 19. Eu tive que falar esse contexto para entrar nesse versículo. Capítulo 5 versículo 5 do capítulo 19 de João. Quando Pilatos saiu, pois Jesus levando a coroa de espinho
e o vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Imagina essa imagem aí. Pensa nessa imagem. Jesus desfigurado, nu, porque aquele pano que foi colocado no crucifixo, aquele entrou pela Igreja Católica, provavelmente na Idade Média, com o nome de piedade cristã, mas Jesus estava nu, desfigurado. Já que você diz ser rei, vamos colocar uma coroa na tua cabeça. Todo rei precisa de um manto, colocar um manto de púrpura nele. E eles apresentam Jesus. Pilatos olha para Jesus e fala uma inscrição, que é uma inscrição muito utilizada no mundo greco-romano, que é eis o homem, que falava isso muito no teatro. E quando eu imagino Jesus, imagina aí, meu irmão, imagina essa imagem. Deus, Jesus, na sua humanidade, totalmente fragilizado. Que crédito na igreja desse século, para esse século, essa imagem iria passar. Apresentá-lo, eis o homem, e apresentar, eis o seu Salvador, iria passar algum crédito, meus irmãos, estão assim? Fale a verdade. Algum crédito? Hoje pela manhã, quando nós saímos do apartamento, minha esposa falou uma frase que eu coloquei na pregação. Eu, como tenho toque, sou uma pessoa muito cheia de organização. Vocês vão perceber isso não? O nome do Alex vai ter. Ela disse assim, a frase, Johnny: quer dar uma conferida com os seus olhos? Eu já conferi com os meus. E eu fiquei pensando nisso. Ela disse assim: quer dar uma conferida com os seus olhos? Eu já conferi com os meus. Imagina a imagem. O que você vê? O que você enxerga? Jesus todo desfigurado. Quando ele fala eis o homem, meio que uma zombaria. Eis aí o rei de vocês. Eis aí. Ou também posso trazer para o outro lado: eis aí o criminoso que vocês estão falando que é tão perigoso. Sim, desfigurado. E a preocupação que nós, como igreja, está tendo muito com a nossa imagem, sabe, meus irmãos? E eu vim de Uberlândia pensando muito nisso. O que é a foto e o que é a realidade. Porque quem abrir o nosso Instagram na Casa Sala, vai aparecer lá fotos maravilhosas, como também das outras congregações, amém? Foi dias maravilhosos, sim ou não? Foi. Mas a imagem, ela nunca vai retratar a realidade. Nunca vai. Paulo tem um momento que ele diz, Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Quando Pilatos diz, eis o homem, não tem como nós não lembrarmos do primeiro homem. Quem foi o primeiro homem? Adão. Mas o interessante agora, que o homem que é apresentado, mesmo desfigurado, com manto, coroa de espinhos, em total ambiente, atmosfera de zombaria, é um homem totalmente diferente do homem de quando Deus olha para a terra e pergunta a Adão: onde você está? Esse homem, todo desfigurado, é um homem obediente, cumprindo um propósito, como diz Filipenses, obediente até a morte de cruz. Diferente daquele primeiro homem, que culpou a Deus pela sua queda. Essa mulher que você me deu. Um homem totalmente agora regenerado. Um homem totalmente agora cumprindo o propósito. E preciso dizer algo: quando você se colocar para cumprir o propósito, não se espante com algumas cusparadas pelo caminho, alguns açoites, algumas tramas.
Quando Jesus diz: quer me seguir? Quer vir comigo? Foi dado um kit para o cristão. A palavra diz, tem um kit lá. Vamos preparar o povo para me seguir. Ei, vocês querem seguir Jesus? Amém. Querem me seguir? Então vamos lá, vou dar o kit para vocês. Primeira coisa do kit: cruz, rejeição, humilhação, choro, tristeza. Mas no final, glorificação com Cristo Jesus. Ressurreição com Cristo Jesus. Quer conferir com seus olhos o que você vê? Porque João, deixa eu pegar aqui o que eu anotei. João capítulo 1, versículo, deixa eu achar aqui. João capítulo 1, versículo 29. Ele não viu alguém frágil, mas quando ele olha para Jesus, ele diz: no dia seguinte, João veio a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você enxerga? O que você vê? Romanos agora, capítulo 5, versículo 12 ao 20. Ainda nessa dinâmica do eis o homem, olhe para ele. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13 do capítulo 5 de Romanos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aleluia! Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha agora o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, quem é esse homem? Quem é esse homem que desobedeceu, meus irmãos? Adão. Olha agora, muitos foram feitos pecadores pela desobediência de Adão, eu e você. Todos nós somos feitos pecadores, amém? Olha agora a parte B do versículo. Assim pela obediência de um, muitos serão justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eis o homem que cumpriu o propósito. Eis o homem que quando Jesus perguntou: Adão, onde você está? Chamando pelo nome, ele deu a resposta. Porque Cristo disse: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Irmãos, depois dali, Jesus segue para o Gólgota e ele é crucificado. Às 3 horas da tarde, como dizia o preceito judaico, o cordeiro é imolado. Ele é tirado, colocado no túmulo. E uma coisa que é importante para nós crentes é observarmos os dias. Observe os dias. Os dias passam, meus irmãos. Tudo passa. Tudo muda. Aquele que chegou no 4º dia, que era um escândalo, agora no 3º dia ressuscita. Eis o homem. Não mais apenas homem. Eis Cristo, Deus,
ressuscitado. Que nós procuremos, meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, estender essa Páscoa. Não fazer memória do sacrifício do Senhor só neste dia. Engana-se você se você acha que esse dia é dia do coelhinho da Páscoa, não é? Esse dia é dia do Senhor, mas pode comer chocolate se quiser trazer para o pastor também. Aceito. Mas esse dia tem um protagonista. Observe a imagem. A imagem diz coisas profundas para nós. Mas não vamos cair no erro de nos satisfazer com as imagens que as pessoas têm de nós. Casa-sal, eis o homem. Alguém pode estar dizendo, eis a casa-sal. O que nós somos de verdade? Desfigurados? Fracos? Caídos? Ou alguém que está cumprindo o propósito? Quem te vê hoje? Te vê como? Eis a Cíntia, eis a Júlia, eis o Alex, eis a Cris. Se hoje as pessoas se satisfizessem, né? Satisfizessem? Tá certo? Com a nossa imagem, o que ela iria transpassar? Cristo Jesus? Por isso que Paulo diz, né? Olha, os gregos pedem sabedoria, os judeus sinais, e nós anunciamos Cristo Jesus. Loucura. Por que loucura? Vocês pararam para pensar que o Alex falou aqui de outras religiões. Você chegar para qualquer religião e dizer assim, a minha salvação está em um carpinteiro morto na cruz. Pensa nisso daí, meu irmão. Quando você fala, olha, o meu Salvador, ele provou o seu amor na cruz, o carpinteiro morto na cruz. Por isso que a loucura. Não fique só com a imagem, não fique só com a superficialidade. Aquele povo que estava falando crucifica, agora o povo estava falando Hosana nosso rei, filho de Davi. O povo da imagem, mas não o povo do relacionamento. O povo da imagem, mas não o povo da proximidade. Nós somos chamados a ser uma igreja da proximidade. Nós somos chamados a uma igreja que vai olhar o outro além das suas chagas, das suas feridas, dos seus maltrapilhos. Jesus é. Mesmo naquela condição, ele era rei. Continuava sendo rei. A coroa podia ser de espinho, mas ele é rei. Ah, mas colocaram um manto de púrpura de zombaria. Não importa a crise, ele é rei. E esse reino quer abraçar todos, meus irmãos. Amém?